Então não basta, as pessoas acham que para ser um sniper das Forças Armadas, ou um caçador, como o Exército chama, basta saber atirar a longa distância. Não é isso, existe uma série de outras coisas envolvidas, até você se tornar um especialista assim. Se camuflar, por exemplo, é fundamental. Se você não tem essa capacidade de fazer uma leitura do ambiente e se colocar naquele ambiente de forma que você não seja visto, não atrapalhe a imagem, né? Que você consiga se misturar aquele ambiente, seja ele qual for, se é cerrado, se é selva amazônica, não interessa. Se o mato é baixo, é alto, você tem que se colocar numa situação que as pessoas olhem e não te enxerguem. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01, onde comumente a gente está falando aqui de carreiras, concursos, preparação, finanças, performance, groselhas e outras coisinhas mais. Vocês pediram bastante, comentaram bastante, a gente trouxe de novo aqui o nosso querido convidado aí, o homem, o suboficial Noel, que é Grumec, né? É MEC 095. E para reforçar o peso também na mesa, a gente trouxe o professor Fidel hoje. E o professor Fidel que veio de convidado. Pessoal, no último podcast, se você não assistiu o podcast com o Noel, volta lá, ele contou um pouco sobre como que é para entrar no Grumec, como que funciona o curso do Grumec em si, o que o Grumec faz, enfim. Volta lá, se você está completamente perdido, não sabe nem o que é o Grumec, volta lá. Quer saber um pouco sobre como que foi a preparação, como que ele entrou, a história dele, volta lá também. Aqui hoje a gente vai tentar contar um pouquinho mais sobre as histórias que o Noel teve aí ao longo da sua vida de marinha. Bora? Partiu. Show? Noel, mais uma vez obrigado pela presença aí. Só um briefingzinho para quem perdeu o último episódio, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda. Então, de novo, né? Como da última vez, eu sou o suboficial MEC Noel da reserva, né? A minha especialização na Marinha foi mergulho primeiro, depois o curso de mergulho de combate, são coisas distintas. Aí na unidade no Grumec eu passei 25 anos. Lá eu tive a oportunidade de me especializar em várias coisas. Paraquedismo, por exemplo, eu fiz todos os cursos na área de paraquedismo militar, o curso básico, o curso salto livre, mestre de salto, precursor paraquedista. Trabalhei com várias unidades, né, no Brasil, ali, comandos, forças especiais do Exército, Paraçá. Eu tinha uma interação muito grande com o Paraçá até pouco tempo atrás. E é isso, eu passei 25 anos lá, de lá eu saí direto para o GSI, que foi a Segurança Presidencial, no período da senhora Dilma Rousseff e do senhor Michel Temer. Eu só falo uma vez para não dar azar. E eu tive a felicidade, né, sair do GSI e fui trabalhar onde eu estou atualmente, já há 6 anos, numa unidade de operações especiais da Polícia Federal, que é o COT, né, que é um lugar incrível, um local fantástico, onde eu consigo ajudar a desenvolver atividades como na área de mergulho, paraquedismo, patrulha na selva. E, assim, é muito legal estar trabalhando com eles, porque são os caras de alto nível, assim, né? Uma instituição extremamente respeitada no país, né? A Polícia Federal. E o COT é uma unidade de excelência, assim, em operações especiais, né? Está entre uma das melhores unidades de operações especiais do país. Fazem atividades muito legais. Os caras são muito bons. Caramba, dá pra falar que ele tem um pouco de experiência ali, né? Tem um currículo. Não é igual o currículo do professor Fidel. Não é 30 anos ali de experiência em concurso, mas sabe um pouco. Pelopes, né? Foi no Pelopes. Esperando. Passei pelas instruções do Pelopes. Era de comando e apoio. Noel, vamos voltar lá, assim, ó. Você contou pra gente bastante no último episódio sobre como que foi o início da sua vida ali como MEC, como que foi o curso e tal. Uhum. Terminou o curso, seu primeiro dia no grupamento de mergulhadores de combate, como que foi? Tu chega entusiasmado, né? Porque as pessoas ensinam para você no curso que você é imorrível, né? Você é um cara... você é capaz de qualquer coisa, ninguém consegue te matar. Então, assim, tu chega num gás muito grande, assim, tu chega acelerado. Passei, né, por tudo aquilo ali, nada mais me para. Nada, tu chega muito acelerado. E é nessa hora que entra a figura lá dos supervisores, né? Eu tive um supervisor, fui para uma equipe que o supervisor era, na época, o Sargento Moraes, depois virou suboficial Moraes, né? Que era uma referência no Grumec até hoje, muito respeitado, né?
São esses caras que vão te educar, entendeu? Porque você chega ali achando que você é o cara. Então, assim, nada te para, nada te abala e tu chega muito acelerado realmente. Então, precisa dessa figura que tem experiência, que já passou por muita coisa, chegar, mandar você ficar quieto, senta. Não, que agora eu vou atirar. Não, você não vai fazer nada. Você vai ficar sentado, vai me escutar. Não, agora vamos nadar e mergulhar. Não, não vai. Você senta aí. Aí você Senta na cadeira de aluno de ele novo, tem que então. trazer você de volta para a realidade, assim, sabe? Que você chega realmente assim com uma cabeça você chega, vibrando. O excesso de vibração mata o combatente, né? Então essas figuras são importantíssimas para poder trazer você de volta para a rotação normal, né? Que você chega numa rotação completamente diferente. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso estar completamente errado, tá? Eu quero entender seu ponto de vista. Em geral, eu costumo falar muito aqui que quando a gente termina a faculdade, por exemplo, você não... Por exemplo, eu fiz engenharia elétrica, o William fez mecânica, o Fidel fez direito. Eu falo com o pessoal que quando você termina a faculdade, você não virou engenheiro eletricista, engenheiro mecânico ou bacharel em direito no dia que você terminou a faculdade. Você ganhou ali a habilitação para aprender a ser. Você vai aprender a ser aquilo ali no dia a dia. Igual, falo também na carteira de motorista. Você não sabe dirigir no dia que você tirou a carteira. Você ganhou o direito de aprender a dirigir no dia a dia agora, porque é seguro que, muito provavelmente, você não vai matar ninguém dirigindo. Então, você pode aprender agora no trânsito. Você sente que é isso daí também no Grumec? Tipo, passou uma baita treinamento, uma baita instrução para chegar lá e, de fato, durante a vida, aprender a ser mergulhador de combate? Sim, o curso, ele não é só seletivo, né? Ele vai te educar, vai te ensinar o básico para você sobreviver em tarefas que são demandadas para a unidade. Mas a realidade uma coisa é você fazer uma saída de submarino, ou fazer uma patrulha, ou fazer um mergulho com a supervisão de uma equipe de instrução, fazendo a segurança para você. Outra coisa é você acabou de sair do curso de mergulho e vai fazer um adestramento, um treinamento onde você vai ter que entrar pelo canal de Santos, né? Que não para. O canal, ele não vai parar, o Porto de Santos não vai parar porque tem uma dupla de mergulhadores de combate fazendo adestramento. Isso não vai acontecer. Então, você precisa de uma orientação de como fazer isso sem se matar. Né? Se deixar por sua conta, você vai chegar lá e vai achar que é simples, vai lá e entra. O curso, ele é num ambiente totalmente controlado, é feito no oceano, é feito no mar, mas é um ambiente controlado pela equipe de instrução. Depois que você vira um operador e é lançado para uma determinada tarefa, o ambiente ele não é totalmente controlado, na maioria das vezes nem é controlado, entendeu? Existe todo um trabalho, é um exercício da marinha, não é? A ideia também não é para você se matar, não é para ninguém te matar, mas não tem o controle como quando você é aluno, entendeu? Isso não existe. Então, você precisa saber o que fazer para não se colocar em risco. É nessa hora que entra essas figuras mais experientes. O melhor horário para fazer isso, a melhor aproximação por tal lugar, faça desse jeito, entendeu? Não aborde diretamente. Então, esse aí ele vai te dar, vai te reeducar, não. Vai te ensinar uma pós-graduação, né? Você vai se aperfeiçoar naquilo que você aprendeu. Entendeu? Aí que você vai ganhar habilidade, né? Para entender como é que as coisas acontecem. Não é se lançar no mar de qualquer forma, para onde está a corrente. Eu vou mergulhar para chegar numa plataforma de petróleo. Primeiro eu faço um estudo da corrente para não ter que fazer esforço para nadar. A corrente vai me levar até lá sem precisar fazer esforço, entendeu? Então, esses detalhes de como analisar a corrente à noite, né? Você não tem nenhuma referência, a não ser a própria plataforma de petróleo ou navio. Como é que eu faço esse estudo da corrente? Como é que eu caio na água na direção correta para que não caia contra a corrente? Isso aí você não aprende no curso. Você vai viver depois que você chega no Grumec. Caramba. E qual foi a primeira coisa desafiadora ali, baita desafiadora, que você viveu quando você entrou no grupamento? Que pode contar, né? Tem muita coisa que talvez não possa, mas que possa contar. Eu acho que, assim, tudo para mim foi sempre muito difícil, assim, né? Eu não sou... Eu convivi com operadores assim que, eu olhava para os caras assim e falei, cara, eu sou muito merda, porque tudo para os caras eu via que era muito tranquilo, sabe, assim, muito... Parecia natural, né? Assim, e eu vou te falar, a maioria das coisas que eu desenvolvi no Grumec, assim, eu sempre tive muita dificuldade para fazer. Eu tinha que treinar mais que os outros, eu tinha que... Não sou aquele... A gente costuma falar que o melhor operador é aquele que não é expoente nem para cima nem para baixo, ele é o meio, assim. O cara que faz tudo bem ali, né? Ele não é o excelente, nem é ruim,
ele é bom, esse é o melhor operador que tem, sabe? Ele está sempre dentro da média ali, fazendo as coisas. É óbvio que alguma coisa ou outra você pode aparecer como expoente, entendeu? Uma atividade que você tem afinidade ali, você tem o dom de fazer. Eu acho que poucas coisas eu tinha se expoente para cima, assim. Eu sempre tive muita dificuldade para tudo, então eu sempre tive que treinar mais para poder desenvolver. Mas nós temos operadores lá que, assim, o cara mergulhando, fazendo as coisas, os caras são muito bons. A gente tem um exemplo, assim, mergulho, por exemplo, a gente tem vários caras que mergulham muito, assim, muito bem. Um deles foi embora para a reserva agora há pouco tempo, o Heleno. O Heleno ele é paranaense, um negão desse tamanho, o apelido dele é sorvetão, né? Porque ele, aqui na cintura ele é fininho, sacou? Aí quando chega aqui em cima faz assim, parece um sorvete, uma taça de sorvete. Mas o cara é negão, brother, e o maluco mergulha muito, nada muito, assim, é totalmente fora da curva, assim, cara muito bom. Então eu convivi com caras muito bons, assim, lá, sabe? E eu sempre tive dificuldade, acho que em tudo, pô, em tudo, assim, sempre foi desafio para mim. Mas o legal é que você tem apoio dessa galera, sabe? Tem sempre um cara que sabe um pouquinho a mais, te dá uma moral ali, e o negócio é o seguinte, cara, se tu não tá bem numa coisa, vai treinar, meu irmão. Então, faz lá 600 vezes mais meia hora que vai dar certo. Esse é o segredo do sucesso, entendeu? Treinar, treinar, treinar e acabou. Não tem fórmula, assim, da NASA. É treinar e estudar. Estudar e treinar, entendeu? Se você está com dificuldade numa disciplina, numa matéria, vai estudar, irmão. Vira à noite, dá seu jeito, né? Para poder melhorar. Tem aquele cara que tem facilidade. O cara lê uma vez e acabou e desenrola, né? Mas, assim, desafio, eu acho que é para todo mundo, né? Quando você chega na unidade, assim que possível, você é mandado para o exército fazer o básico paraquedista. Aí imagina, você é marinheiro e vai para uma brigada paraquedista onde quem domina é o exército. Cara, ninguém entende. Que aí você sofre não, né? Porque eu sou de uma época que bullying, né? Bullying para mim, eu acho que ele tem que existir. O que educa é bullying, né? Então, assim, essa porra de não ter bullying é uma... O termo nem existia nessa época ainda. Nem tinha essa porra. O nego te zoava, chamava de pato d'água. O que tá fazendo aqui, entendeu? E você vai administrando essas coisas. Mas a própria atividade, sabe? O curso básico paraquedista, tecnicamente, ele não é um curso complexo. Mas o básico, quando você faz, são 3 semanas praticamente de treinamento físico. Né? Começa às 7 da manhã, vai até meio-dia. E eles exigem bastante do paraquedista, de quem quer ser paraquedista, né? Seja ele soldado, oficial, sargento. Então, assim, são 3 semanas de atividade física intensa. E depois são mais 2 semanas de técnico. Então, o técnico é bem tranquilo, não tem nada demais no técnico. O próprio salto também não é lá uma coisa do outro mundo, né? O curso Salto Livre é bem mais técnico e exige mais, assim, que você vai ter realmente sair do avião ali e você mesmo comandar o paraquedas. Então, são esses desafios, assim, que eu fui, aos poucos, desenrolando. Caramba, velho. Eu fiquei 4 segundos em queda livre naquele brinquedo do Beto Carreiro e quase surtei. E era só 4 segundos. Eu caía cada segundo pensando assim, pô, velho, nunca vi 4 segundos demorar tanto tempo. Parece infinito. Eu fico imaginando pular do... Isso é porque ainda tinha um negocinho ali me segurando da cadeira. Eu nem ia mover 1 centímetro pro lado da cadeira, completamente controlado. A pista de pentátulo militar, aquela que tinha no fundo do meu batalhão, que é aquele obstáculo mais alto da PPM. Eu já ficava com frio na barriga de dar aquele pulo. Era tipo um segundo andar do prédio, se fosse, né? Mas medo de cair, ralar o joelho, né? O paraquedismo, por exemplo, é uma coisa assim que eu acabei me identificando muito, né? E aí eu tive a oportunidade, me deram uma oportunidade, quem me deu essa oportunidade é um cara que hoje está na ativa ainda, eu até comentei com vocês, é o nosso único que é um oficial que é almirante, né? O único almirante mergulhador de combate que a gente tem na história. Ele está na ativa, o almirante Arens, e na época ele saltava no civil, e aí ele me levou até Resende, que é a escola de paraquedismo que tem aqui no Rio, e lá eu comecei minha atividade no civil, porque ele me conduziu... Resende é a mesma cidade que fica a AMAN, né? A AMAN fica lá? A AMAN fica lá em Resende, exatamente. E aí ele me levou para lá, me ajudou no início do processo, assim, né, me ensinando e tal, e aí eu acabei me identificando e fui me aperfeiçoando no civil. Eu tenho todas as habilitações de instrutor e piloto TAN e câmera no meio civil. Fui atleta durante um tempo, né? Fui para 4 mundiais na minha vida competir. Caramba! E assim, isso foi legal porque essa minha vida no meio civil com paraquedismo ajudou muito a própria unidade a melhorar também o paraquedismo. Então, durante algum tempo, eu que estava conduzindo ali os treinamentos, principalmente queda livre e navegação, né?
Hoje Grumec. o Grumec tem um curso lá de paraquedismo próprio deles, né? Não, o curso é feito, quem ministra o curso de queda livre na Marinha do Brasil é Batalhão Toneleiro. O curso é do Batalhão Toneleiro e por alguns anos eu ajudei lá na formatação desse curso aí, né? Na parte de queda livre e navegação. Quando ele estava sendo construído, no caso, assim, elaborado? Não, ou para ele já mudar? existia, né? E aí eu fui chamado para ajudar, por conta dessa minha experiência no meio civil. Entendeu? Eu fui levando as coisas do meio civil lá para melhorar um curso, que o curso sempre foi muito... O curso da Marinha, ele é um curso, na minha opinião, é o melhor curso que tem das 3 forças, né? Principalmente porque o aluno sai com uma quantidade muito grande de saltos, né? Hoje no Exército, por conta da dificuldade de aeronave e tal, já há alguns anos, às vezes o cara se forma com 8 saltos. O da Marinha, em média ali, no mínimo uns 25 saltos o cara faz. Caramba, É 3 muito vezes mais, é muito mais. E aí a aeronave utilizada é helicópteros, avião? A gente começa saltando de helicóptero da Marinha, e depois migra para a aeronave da Força Aérea. Aí faz uma operação meio conjunta, você pede a aeronave para a força? Pede a aeronave para a Força Aérea para o curso, né? E aí, tem anos que é feito, um tempo foi feito lá em Ladário, no Mato Grosso do Sul, né? Já foi feito em Guaratinguetá. Aí é de acordo com o comando da unidade lá do batalhão, né? Aí eles fazem um estudo lá de qual que seria a melhor área para desenvolver. E o Noel, acho que ficou uma coisa que a gente não comentou na última podcast, que é legal trazer aqui, sobre uma moeda, né? Ah, é? Que história é essa da moeda aí? Boa, A gente boa. tem, cada operador tem uma moeda com seu número de mergulhador de combate, né? Deixa eu pegar a minha aqui. Então, assim, a minha anda na mochila, né? Que é essa moeda aqui. E tem uma... E aí tá meu número nela, né? É a moeda do operador. E a gente tem uma... Você pode dar o nome que quiser, uma ritualística, sei lá. Se a gente estiver num bar, no mínimo 2, né? Reunidos. mais que um é necessário. Mais que um já é o suficiente. E em determinado momento, se um deles quiser mostrar a moeda, vai bater na mesa e vai falar a palavra fortuna, né? Que é o nosso lema lá, fortuna audace sectu. E obrigatoriamente o outro tem que estar com a moeda dele e apresentar a moeda dele com o número dele, né? Claro, que é a moeda do operador dele. Se alguém na mesa não estiver com a moeda, a rodada passa a ser dele até a noite acabar. Vai beber à custa dos outros. Desse jeito. Chorou, chorou. E não tem essa. Todo mundo é obrigado. Né? Tá escrito, tem um documento que norteia isso, entendeu? É muito legal. Então o pessoal tenta se manter com a moeda próxima, né? A minha não sai da carteira, como eu não ando sem documento, então eu tô sempre com ela. Sagaz. Pagou alguma vez ou não? Nunca paguei. Mas já bebeu muita custa Já muito. Tá há 25 anos bebendo nas custas dos outros. Ô, Fidel, mostra na câmera de novo ali, Fidel. O Will mostrou, mas não pegou, não. Já teve... Você não pegou onde você mostrou, não. Já bebi, assim, muita gente já pagou já. Caramba. Bebendo muita custa dos outros. Essas coisas, né, cara, são coisas simples. São essas coisas simples que geralmente norteiam ali as unidades de operações especiais, sabe? São coisas assim, isso é uma coisa simples, um ritual simples, uma coisa que pra gente pode parecer até uma grande bobagem, né? Mas é isso que alimenta a mística que toda unidade tem que ter. Porque, assim, se não for, ninguém ganha nada a mais por fazer o que uma unidade opera, um operador opera, seja ele do Exército, do Fuzileiro, a gente não ganha nada a mais, nada. Não há aumento de salário, não há nada disso. Então, como se explica alguém cair na água às 7 horas da noite e sair às 6 da manhã? No frio do caramba. Como é que a gente explica, assim, o cara ficar fora de casa 40 dias operando na Amazônia, fora de casa, longe da família? Né? O que motiva isso? Né? São essas coisas. Dinheiro, não é o dinheiro que paga isso. Por isso que tanta gente vai embora. Né? Os aventureiros chegam com a esperança de algumas outras coisas, né? Mas não vai encontrar, você não vai ganhar nada mais. Então, ou você gosta disso, ou você sente amor por isso, né? Para conseguir fazer essas coisas depois. Porque eu costumo falar sempre, o curso é a parte fácil. Depois que você termina e começa a operar efetivamente, aí sim que você vai entender o que você vai passar. De novo, não vai ter a figura do instrutor, não vai ser área controlada, sabe? Você tem hora para começar, não tem hora para acabar.
entendeu? Não é instrução. Então, assim, tem que ter alguma coisa para motivar. O que motiva é isso, é a mística, sabe? É fazer alguma coisa que outras pessoas normalmente não tem, nem cogitam fazer. Não pensa nem dar um nome, sabe? Assim. E não tem nada de ser super-homem, não. Só tem de se colocar à prova, se permitir... Se superar também. Passar por essas necessidades, entendeu? Não ficar reclamando porque está sem um banho quente, está sem um todinho ali, um leitinho com pera, entendeu? Aí, um melzinho. É um melzinho caro, entendeu? Aí... O cara isso. fica lá reclamando porque tá 70 horas sem dormir. Qualquer um poderia estar passando com tranquilidade. Tá reclamando que você tá com fome, com sono molhado? Não, pô. Não, eu acho que são coisas totalmente naturais, entendeu? Como eu falei da outra da natureza, vez, inclusive. É tipo um spa, cara. Tu ficar sem comer, né, tá contribuindo pro seu bem-estar, entendeu? Exato. Ficar sem dormir, terapia do sono. São coisas normais, assim. Pô, botar o sono em dia, deve estar com insônia, então... Pô. Te perguntar, Noel, teve alguma missão, alguma coisa, alguma faina, alguma coisa que você teve que fazer assim, que você falou, cara, graças a Deus eu passei um momento tão difícil como aquele, assim, no curso de formação, porque se não fosse aquilo me preparando agora, eu não estaria pronto para isso aqui? Eu tive algumas situações, assim, na minha... Eu sofri, durante a minha vida operacional, eu sofri alguns acidentes, né? A gente estava fazendo, acho que em ordem cronológica, foi assim. A gente estava fazendo um treinamento de antissequestro numa plataforma de petróleo em Aracaju, e eu já tinha saído da água, né? E tinha escalado a plataforma até o primeiro piso, que não ficava muito alto, ficavam acho que uns 4, 5 metros da superfície. E eu não tinha passado ainda a borda, né, para o piso da plataforma. Eu estava na borda, assim, olhando o piso para ver se não tinha ninguém fazendo a segurança, né, do figurativo inimigo, nesse caso. Sim. E aí, nisso, uma vaga, que estava agitado o mar, bateu na onde eu estava e me tirou. Eu ia cair na água, então eu estava relaxado, né? Eu só ia bater na água de novo. E quando a vaga desceu, ela aflorou um tubulão daquele da plataforma. Eu bati com as costas num tubulão. Caraca. E aí eu perdi o movimento inferior, né? Eu não conseguia mexer as pernas, não conseguia fazer nada. E aí eu fui levado Aí parou o exercício, eu fui transportado Aí o helicóptero não podia pousar na plataforma porque ele era muito pesado, Kuga. E aí passei para Aracaju numa embarcação e eu passei 3 dias sem movimento. Mas, peraí, nisso que você perdeu o movimento, você mesmo conseguiu com os braços? Eu fiquei flutuando, eu fiquei flutuando, aí a equipe chegou junto ali de mim, né, e aí parou tudo. Né, aí conseguiram me levar para outro piso e tal, aí parou o exercício. Isso foi uma coisa ruim. E aí, o fato de você, no curso, né, ter esse trabalho de tentar se manter calmo tal, em várias situações, contribuiu muito para isso, né? Depois eu caí com um bandeirante da FAB, dando instrução para o curso do Paraçá da Força Aérea. Aí eu fiz um pouso forçado em Resende, perda total no bandeco. Aí não quebrei nada. Caramba, peraí, perda total no quê? Do bandeirante. Estava no avião, bandeirante da FAB. Ele caiu, deu perda total e... Não deu nada, não machucou, não. Aí, foi de boa. Que isso, cara? Não é possível isso, não. Essa conta não fecha, mas para não. dar perda total numa aeronave, não precisa acabar com ela explodir. Né? Quando ela mas também não é qualquer coisa, não. Não, como ela fez o pouso forçado, interferiu com a fuselagem, o motor, o trem de pouso, né, dela, a biquília, os 2 trens de pouso quebraram, aí saiu arrastando aquilo ali. Aí já foi turbina, acabou com tudo. Mas como é que foi isso aí? Dentro do avião. Cara, o que aconteceu como é que foi você ficou sabendo que ela estava caindo? Ela esperou ela cair? O que aconteceu... na verdade, foi assim, a gente estava com... O teto ficou baixo, né, para lançar os alunos, aí o pessoal do Paraçá saiu e eu fiquei com eles a bordo. Falei, eu vou ficar com os alunos, eram 4 alunos. E na hora do pouso, voltando para o aeródromo, por algum motivo lá que eu não sei, não sou aviador, né, ele bateu a primeira vez na pista e arremeteu. Aí voltou novamente, bateu com o outro lado, arremeteu de novo e já bateu de quilha, com a biquília dele, o bandeirante. Então não deu nem tempo de avisar, não. Foi aí quebrou, aí quebrou e saiu arrastando pela pista, foi parar quase no muro lá. Aí acabou com o avião, né? Aí deu PT. Eu não tive nada. E as outras pessoas também? Também não. Só 15 segundos de desespero, mais ou menos. E depois... Aí esse foi ruim, eu machuquei pouco nesse, mas eu não tive nada grave, não.
Foi com um treinamento... Quebrei uma perna, um braço? Não. Não quebrei nada, Eu não quebrei já tenho nada. duas, eu não preciso. Não, eu nunca quebrei nada, né, até o último acidente, né? Em ordem cronológica foi assim, primeiro foi na plataforma, depois o avião, depois o helicóptero. Aí no helicóptero era um Super Lynx. O cara que deu mais prejuízo pra Marinha tá sentado aqui na frente. Não, eu não, pai. Eu tava dentro, sacou? Aí, esse era a gente ia fazer um exercício no navio de entrar no navio com suspeita de ilícito e o helicóptero, na hora de fazer o fast rope, vocês já devem ter visto essa manobra em algum momento na Marinha lá. Eu estava na porta, né, para lançar a equipe, para sair junto com a equipe, e ele bateu com o rotor de cauda em alguma parte do navio E aí já era. PT no Super Lynx. Né, aí ninguém quebrou nada. E nesse momento, Por milagre. Ricardo, só chorando aqui, pô, meu Lynx. Por milagre, ninguém teve nada. Aí, beleza. Aí, quando eu me quebrei efetivamente na minha vida, foi num salto em São Pedro da Aldeia. Eu estava na final para pouso, a final é feita a uns 300 pés. E um outro operador fez a curva sem olhar e entrou no meu paraquedas e colapsou meu paraquedas. Aí eu fui pro chão. Aí eu fui o recorde. Foram 3 vértebras, bacia e costela. A quantos metros de altura? Assim? Uns 30 metros. Do paraquedista do Nossa, uns 30 metros você caiu direto? Com meu paraquedas ali colapsado. Que isso, cara? 30 metros é 10 andares. Velho. E aí eu quebrei tudo. Aí foi o recorde. Uma amortecida ele dá, pelo menos, ele não porque eu acho que, assim, porque Deus não quis também, né? Porque de muito mais baixo que isso... Já vi gente morrer, exatamente. Né? E aí eu quebrei bastante dessa vez. Mas alguém, então, entrou... Foi outro paraquedista? Outro paraquedista Ele caiu no paraquedas dele, né? Você tem um circuito padrão para pouso, igual a aeronave, né? Você faz o circuito pela esquerda e voa. Aí eu entrei na final para pouso, para pousar aqui assim, ele veio daqui, mais alto, um pouco mais alto, e sem olhar fez a curva. Aí ele entrou no meu paraquedas por cima e colapsou o velame, né? Sim. E aí ele perdeu a sustentação e eu fui pro chão. Aí foi dolorido, doeu um cadinho. Foram os segundos mais... Esse é ruim. Isso foi, acho que, uma das coisas piores que aconteceu comigo. O que assim. passa na cabeça nessa hora? Pô, acelera, né? Tu meio que... Na Nem hora, pensa, né? Não sabe o que está acontecendo. Na hora, assim, eu foi mais reflexo, assim, né? Acho que, obviamente, que Deus não quis isso, mas... Deus ou quem quer que acredite em qualquer outra coisa, mas... Alguém não queria que eu morresse naquele momento ali, né? E o treino, né? Porque na hora... Eu lembro de eu me juntar inteiro assim para poder bater, né? Para poder amortecer. Que é uma coisa que a gente desenvolve no salto enganchado. Porque o salto enganchado básico é feito com paraquedas redondo. Ele não pousa, você faz aterragem com ele. Então, ele vem do jeito que ele vem, você bate no chão e sai rolando. Então, você desenvolve um rolamento, entendeu? E isso é feito numa posição, né, onde você amortece o máximo que você pode o impacto com o solo. E na hora eu lembro de eu assumir essa postura ali, porque eu vi que ia bater, né, não ia ter jeito. E isso, com certeza, ajudou também, né? A gente esses paraquedas não tem, tipo, nenhum backup, não? Tipo, deu ruim nenhum. Também, o cara também estava em cima, mas né? era muito baixo. Vai fazer o quê? Não dava tempo de mais nada. Qual a altura que precisa, assim, para conseguir abrir um paraquedas em segurança? Cara, eu já vi um reserva, o cara desconectar e abrir um reserva com 500 pés. É bem baixo. Dá quantos metros 500 pés ali? 300 acho que é uns pés. 30 centímetros, não? É 3,3, né? 3,3. Então, assim, é baixo. E os paraquedas foram desenvolvendo ao longo do tempo, né? Hoje, um reserva ele abre muito, muito rápido, assim. Né? Tem todo foi feito todo um desenvolvimento para que abrisse rápido, assim. Mais rápido, ele abre mais rápido que o principal. Então, mas não daria para ter uma atitude assim de como comandar um reserva. E o outro cara que estava em cima? Cara, esse cara, ele é um grande amigo meu, não deixou de ser meu amigo, porque ninguém faz um negócio desse. Não, uma cara. bisonhada que ele Mas assim, ninguém faz um negócio desse porque quer. Até porque ele ele também bateu forte, ele não quebrou nada, tal. Ele não era o próximo a ser promovido. Mas a gente operava junto, era da mesma equipe, ele era um ano mais antigo que eu de MEC, né? Então a gente sempre operou junto. A gente foi da mergulhada, a equipe mergulhada muito tempo junto, depois ele foi supervisor da equipe de antissequestro e eu ficava na mergulhada, então a gente sempre foi muito amigo, até hoje, né? Então quando eu venho ao Rio, sempre que eu venho com o tempo, a gente tem que se encontrar, tomar cerveja. Você já cobra ele a cerveja, você paga a conta aí, que você quebrou 3 costelas minhas, eu aqui que não vou pagar. Uma moeda que faz. Não, ele é meu amigão, não mudou nada, assim, porque, cara, não é possível, né? Ninguém faz um negócio desse. E paraquedismo,
mergulho, basta... E esse cara, quando aconteceu esse acidente, ele era uma das referências, sempre foi uma das referências nossa lá. Ele sempre foi muito exigente com técnica e procedimentos, sempre, né? A gente sempre brigou muito com isso. Então, assim, ele era um cara extremamente exigente e competente. E ele ficou mal pra cacete, né? Porque, assim, cara, primeiro que a gente é amigo, segundo porque Ele ficou bem e você ficou mal ainda. Não, e ele fez uma bobagem, entendeu? Que é um protocolo. Você não faz uma conversão com o seu carro sem olhar antes, pô. Sim. É tipo tá dirigindo. Então, se eu vou fazer uma curva com meu paraquedas para a direita, eu olho e faço a curva depois, entendeu? Então, isso é protocolo padrão, é muito básico. Então, essas atividades, cara, basta 1 segundo de desatenção para acontecer um acidente grave, entendeu? Mas a gente vê uma coisa também, né? Por mais que seja algo, digamos, impensável, né? O cara está caindo de paraquedas e tem o que fazer, o treinamento é importante até isso. Até para quando o teu paraquedas não funciona, o treinamento pode ter feito diferença para o Noel estar aqui com a gente hoje, né? Mas eu falo muito isso, o que você está falando, no meio civil, por exemplo, se eu fizer 10 saltos num dia, Fidel, eu falo muito isso com os meus atletas. Você tá na frente Se eu fizer 10 saltos, você vai me ver 10 vezes treinando procedimento de emergência. Caso eu tenha uma pane qualquer, eu tenho um protocolo a executar. Então, você sempre vai me ver treinando o protocolo, sempre. Se eu fizer 10 saltos, você vai me ver treinando os 10 saltos, você vai me ver treinando a mesma coisa. Tá? Independente do que eu vou fazer. Eu vou soltar com o aluno, eu tenho o meu momento ali para eu chegar e fazer meu procedimento, meu protocolo. Sempre. Isso que eu falo para os atletas. Né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que a minha linha do tempo vai acabar. Se vai ser tomando um copo d'água, se vai ser saltando de paraquedas, eu não sei, entendeu? Mas eu faço o máximo para minimizar o risco, né? Então, quando você comete um erro que é que você se machuca, tudo bem, mas quando você comete um erro que atinge outra pessoa, velho, aí é ruim, sacou? Então, o que eu faço é treinar. Eu estou perto de completar 9.000 saltos livres, então, assim, vocês vão me ver treinando sempre, assim. Eu não deixo de treinar nem de estudar. Já pulou quase 9.000 vezes? Estou perto de completar, livres. Que isso, cara. Eu subi naquele Beto Carreiro uma vez e não volto nunca mais. Eu tenho curiosidade, Noel, E nem era salto livre. Da família. O que a família pensa de ter um Noel paraquedista lá? Não, o Noel Grumec, né? Grumec, esse cara operacional, tantos cursos Como aí. é que ele dá, né? Tem que fazer um treinamento, às vezes manobra fora tal e tudo mais, e deixa a família? Normalmente, o que acontece com os operadores quem tem, assim, é casado, por exemplo, são períodos longos de ausência, e se você não administra isso bem, se você não faz um trabalho, normalmente está fadado ao insucesso. O casamento ele não vai durar, não. Né? Então, não é... Aqui é um esforço maior, no caso. Porque, assim, você não pode cobrar, né, da sua companheira, né, que ela tamanha resiliência, sabe? Assim, porque é difícil, cara. Um casamento normal, em condições normais, temperatura e pressão já é difícil. Você, sabe, não tem como você julgar. Assim, a mulher não está aguentando mais, tu saiu e passou 40 dias fora. Ou então, às vezes é até ruim, tu passou uma semana fora, aí daqui a pouco tu chegou, no outro dia tu é acionado de novo, vai passar mais 15 dias fora, sacou? Então, assim, não tem como tu cobrar isso da tua mulher, velho. Então, se não tiver um trabalho de base antes, sabe, assim, para ter uma consciência de que você vive aquilo, que você gosta daquilo, que aquilo é importante para você, cara, a mulher vai ter que renunciar muito e a contrapartida é verdadeira também, né? Então, você tem que fazer por onde? Quando você está em casa, tem que fazer alguma coisa para poder minimizar essa ausência, que é sempre muito grande, né? Então, às vezes, algumas missões são longas, né? Eu passei 8 meses no Haiti. Então, e, às vezes tem colegas que vão fazer outras missões que são longas também. A gente tem a missão do Líbano, que são 9 meses, entendeu? E se não acontecer um trabalho desde cedo para que as duas pessoas tenham essa consciência de que vai rolar ausência, né? Você tem que fazer alguma coisa. Então, não é incomum os casamentos não durarem por conta disso, entendeu? Em qual ano que você foi para Haiti? Acho que 2008. Cada vez que tem um contingente, não é? Você lembra qual que era o seu? Acabou já a missão lá, né? Não tem mais. Sim. Mas foi bem antes do terremoto, eu não lembro quando o terremoto aconteceu.
Eu fui em 2 oportunidades. Nessa oportunidade que eu fiquei mais tempo, foi a transição, onde a ONU virou a chave, né, da imposição da paz para a manutenção da paz. Então, em determinado momento, assim que o país chega lá, o país que está conduzindo os trabalhos, né, ele tem essa... Dependendo do porquê que esse país está lá, no Haiti, havia um processo para que se provocasse a paz ali, para parar com as hostilidades, entendeu? Então, não existe o Estado de Direito, assim. Então, as Forças Armadas do país que está fazendo isso acontecer, não existe policiamento, não tem polícia, então você tem todas as prerrogativas para fazer com que a paz retorne. Quando isso começa a se estabelecer, aí vira-se a chave de imposição da paz para manutenção da paz, onde aí a polícia volta, o Estado de Direito, a gente passa a fazer as coisas junto com as autoridades policiais, entendeu? Eu fui meio que nessa transição ali, estava no final do meu contingente, ia virar a manutenção da paz, felizmente, lá. E chegou a pegar algum período de conflito, assim, real, troca alguma coisa assim, naquele período lá? Lá, não como nos contingentes anteriores, né? Não. A gente viveu algumas situações lá, mas não como nos contingentes anteriores. Foi muito mais quente, assim, do que o meu, né? Muito mais. Nós tivemos algumas situações só, mas não assim como foi nos contingentes anteriores, não. Estava minimizada a situação. Estava bem mais tranquilo, assim. Bem mais tranquilo. Tiveram umas tretazinhas, assim. Eu vou falar bastante que foi muito fuzileiro para lá, mas eu não sabia que tinha gente da Armada que tinha ido. O que acontecia lá? O contingente era do Fuzileiro Naval. E aí, dentro desse contingente, ia uma equipe de operações especiais, que era formada por comandos anfíbios. Dentro dessa equipe, iam 2 mergulhadores de combate. Então era sempre dentro da equipe. Que são dois que são sempre parceiros? Eram chamados de ECANF, né? Então, tinham 6 a 8 operadores, né? Sendo 6 do Fuzileiro, Comanf e 2 MECs. Operavam juntos. A gente operava na mesma equipe, juntos. Entendi. O comando... Nas tarefas lá. E tinha alguma responsabilidade específica, assim, que era só para os MECs, algumas que era só para os comandos? Não, assim? Era uma equipe só. A gente fazia a mesma coisa, a equipe recebia atribuição. E como a gente é muito parecido em termos de conduta, né? Então, como lá também não era mergulho, não era nada disso, era um GLO, né? Um pouco mais agressivo lá. E dentro da equipe, a gente, dependendo da situação da tarefa, a gente usava as habilidades ali, né? Que cada um tinha lá. E foi uma experiência muito legal, né? Porque você lidar com uma equipe... Apesar de nós éramos só 2, né? Essa equipe mista, assim, e a gente teve a felicidade de ter uma equipe... Eu tive uma equipe muito boa, né? Então, os caras eram muito competentes, a gente se dava muito bem e tal. E como toda equipe, de vez em quando apareceu no finalzinho apareceu uma rusgazinha aqui, mas foi resolvida lá, né? Como tem que ser, né? E o que você viu, assim, de... o que você viu de diferente, que você vê um determinado assunto, assim, o pessoal do Coman destacava muito mais, em determinada área, o pessoal do MEC se destacava muito mais. O que você sentiu de diferente? Lá? Assim? Cara, lá não teve isso, porque quem demandava, quem pagava as missões lá, as tarefas para a gente cumprir, não olhava a dupla de MEC e a equipe Coman. Não, era uma equipe só. Então, pagava a tarefa para o comandante da equipe, né, que era um oficial fuzileiro naval comandos anfíbios, que era o Williamson, e a equipe saía, ia para o terreno, cada um na sua função ali, trabalhando, né, como se fosse uma equipe só de comandos anfíbios, uma equipe só de mergulhadores de combate. Mas a equipe, basicamente, né, e a condução, e a maioria era de comandos anfíbios. A gente estava lá operando junto com eles ali, e acaba virando uma equipe só. Mas a condução era toda deles. E o contingente é de fuzileiros navais. Não. Quando você foi, assim, você chegou aí por causa de alguma especialidade sua, como ser paraquedista ou sniper, algo do tipo? Não, então, lá nós tínhamos o Sniper Comanf, a gente tinha, eu e o cara que foi comigo, né, na área de desativação de explosivos, mas a gente pouco usou isso. A ICANF existia lá, era como o comandante do nosso contingente lá gostava de falar, né? Nós éramos o termômetro do contingente. Se estivesse usando muito, é porque o tempo estava pegando. Ele falou assim, não, a gente vai fazer uma operação na favela tal.
Aí a gente ia uns 2, 3 dias antes, ficava rodando naquela área para sentir a temperatura daquele ambiente lá, né? E trazia para ele, ó, vai ter que fazer assim e tal. Aí a gente trazia as informações, né? Confirmava um ou outro informe de como que estava, os melhores acessos, onde é o melhor lugar para fazer. Tipo, uma distribuição de alimento, coisas básicas, distribuição de alimentos, distribuição de água, né? Porque eles tinham muita dificuldade com isso. Então, a gente ia para aquela área onde ia ser feito o aciso, e aí ia lá, fazia várias vezes de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para entender como é que aquele ambiente estava se comportando, né, com relação, como é que ia ser recebido um contingente brasileiro lá para fazer um aciso desse aí. Aí a gente já vai fazer um planejamento de onde ficariam. Aí a gente normalmente ficava nas áreas mais altas, né, a ECANF, a equipe, fazendo a segurança do pessoal que estava fazendo o aciso. Basicamente era isso, não tem nada de outro mundo, não. E teve alguma outra missão que você chegou a trabalhar com o pessoal do Comanf ou não? Não, assim, em missão real, assim, não. Mas não que eu me lembre, assim, agora não me vem à cabeça, mas adestramentos, assim, a gente já fez alguns, né? E qual é a atividade, geralmente, que um faz? Ou como é que é esse trabalho conjunto de uma operação entre o Comanf e... Não é uma coisa comum, porque como são tarefas bem definidas, né? O que cada unidade faz, por isso, às vezes, o pessoal insiste em me perguntar, né? Pô, quem que é melhor, não sei o quê. Eu não faço saída pela esquerda para falar mal de um ou de outro, não é isso, mas as tarefas são tão distintas que é como você comparar laranja com banana, entendeu? Não tem, não dá, as coisas não casam, sabe? São tarefas específicas, eles têm as tarefas deles em proveito de determinada missão e a gente tem a nossa. É possível operar junto? É sim. Teve uma situação que eu achei muito legal, estava comentando, que a gente chegou mergulhado numa área de praia, lá no Espírito Santo. A gente filtrou primeiro e aí fez o silenciamento das sentinelas, das possíveis sentinelas, para que eles pudessem chegar com a embarcação e fazer ação no objetivo, que era uma edificação, que eles iam tomar. Então, isso foi uma coisa muito legal que aconteceu, a gente fez junto isso, né? E na hora da fuga, da evasão da time, a gente fez a segurança deles para que eles pudessem se evadir também. Então, foi perfeito, funcionou muito bem. Então, é possível fazer. Entendeu? Se for bem planejado ali, cada um no seu quadrado, dá para trabalhar junto sem estresse nenhum. E de missões reais, vivesse muita coisa, assim, tem muita história para contar, com certeza, né? Não, cara, não, de verdade não, assim, não tenho essas experiências, assim, que o cara fica, nossa, ter um monte de missão real como as pessoas acham que a gente tem, né? Não tem, não. Tem algumas coisas, mas não são muitas, não. É pouco. Para quem não sabe, a Comanf é a operação especial do Fuzileiro Naval. Comandos anfíbios, né? Comandos anfíbios, né? Isso. E o GRUMEC é a unidade de operações especiais da Armada. Os dois são da Marinha, das operações da Marinha, mas isso, são voltados para cada área. Um questionamento aqui, a gente estava conversando até antes, mas a gente, eu sou engenheiro, Gui é engenheiro, e o engenheiro, ele tem a oportunidade, o engenheiro já formado tem a oportunidade de ser GRUMEC. Por meio do concurso do QCCA, que é o quadro complementar do Corpo da Armada. Então, o engenheiro é formado, vai lá, faz o concurso do quadro complementar, entra no Corpo da Armada e aí tem a possibilidade, num processo seletivo, igual de você cursar, fez lá, cursar o grupamento de combate. Teve algum contato com... Já conheceu? Existiu algum QCCA que entrou? Assim que eu cheguei no GRUMEC, já existia um oficial lá, que é o comandante Frota, um cara maneiríssimo, excepcional, um cara bacana. Ele já era mergulhador de combate, estava servindo no GRUMEC. Depois disso, como eu falei, né, teve uma lacuna muito grande de formação de oficiais, né? No meu turno formou um oficial, ele era aviador, é o único aviador da história, comandante Tadeu. Caramba, ele era aviador e foi pro GRUMEC. Foi. O aviador já é meio que uma outra então, ele é o único. Já na história, era, assim. já é meio, já é outra área. Ele era piloto de SH-3, né, do helicóptero que faz a guerra antissubmarino. E um cara também de alto nível. E aí, depois dele, levou um tempo para formar. E só depois que deram mudaram ali o currículo para oficial, né, que virou curso de aperfeiçoamento, aí nós tivemos a oportunidade de ter os oficiais chegarem lá, assim, mais novos, né, porque antes o cara já era aperfeiçoado, o Tadeu já era piloto, o Frota, então eles chegavam lá mais velhos, então acabam sofrendo mais. Sim, até pela exigência física, né? Isso. E aí, com essa possibilidade de ser aperfeiçoamento, os oficiais chegaram mais novos, né? Isso foi muito bom. E aí a gente teve a chance de formar mais oficiais.
E, se eu não me engano, nós tivemos... Depois eu tive a oportunidade de receber lá um oficial QC. E depois disso, já formaram mais uns 2 ou 3, se eu não estou enganado. Mas pelo menos uns 2 aí já formaram já. E eu acho que estão lá. Não, eu ia perguntar, tipo, formar agromec é difícil, né? A gente já conversou sobre isso. Na sua turma formou 5 ou 6, acho que 5, né? Você comentou. Nos últimos 2 anos, parece que formaram 2 em cada turma. Pô, não passa essa preocupação na cabeça da Marinha. Pô, e se alguma hora, algum momento, parar de formar agromec, grupamento só é o grupamento porque tem grumec, né? Tipo, não basta a OM sem gente. As pessoas que importam, no fim das contas. Enfim, existe esse tipo de preocupação? A preocupação, o gestor, ele se preocupa, né? Então, principalmente porque, além da gente ter essa escassez de operadores, né, a gente está sempre com déficit lá. A verdade é essa. A gente nunca está com o operador sobrando, sabe? Por isso que por isso que eu falei aquela hora, há muitos anos que é proibido jogar bola lá, porque machuca muito. Então, assim, as equipes lá são de 8 operadores, cada equipe. Aí você tem, o cara deixa jogar bola. Você sai do futebol, pelo menos uns 3 voltam lesionados. Aí são menos 3 caras que vão estar operando naquela equipe. Isso é ruim. Então, não é porque o cara não gosta, o comandante não gostava de futebol, porque realmente machuca. Sim. Então, é para preservar o operador. Além do que, o curso ele é muito caro. Ainda mais porque forma 2, né? É muito caro. O custo por formação fica altíssimo. Entendeu? É muito caro. Então, há uma preocupação todo ano, né? Por conta disso, né? Do curso ser tão caro e a gente está sempre precisando de mais operadores, né? Então, porque assim, é flutuante o número, né? Sim. Porque o cara chega lá, aí você destaca ele no exército pelo menos 1 mês para fazer o básico paraquedista. Aí ele volta. Aí, nisso, ele vai fazer o salto livre, dá uns 2 meses. Aí volta. Se esse cara for sargento, ele já pode ser habilitado para o curso de mestre salto. Aí dá uns 3 meses. Curso pré, 4 meses e meio, 5. DOMPSA, né, que é o manutenção e reparo de paraquedas. Então, você fica, às vezes, sem um cara 4, 5 meses. Então, há uma rotação, né? Então, a gente, na verdade, está sempre precisando de operador, né, de mergulhador de combate. E aí, alguns gestores, alguns almirantes, né? O gestor que eu falo é o almirante, a autoridade ali. Às vezes ele fala, vocês só formam 2, como é que vocês querem ter gente aí, né? Assim, mas eu entendo ele, né? E a gente sabe que ele entende a gente também. É porque existe uma forma ali, né? Tem que ter um mínimo. Porque no futuro, se você começa a permitir... A solução para formar a gente não é abaixar o nível, né? Exato. Então, eu comparo a um funil, assim. A gente tem que abrir a boca de cima do funil e não a de baixo, entendeu? Exato. Tenho de cima, mais gente vai passar para baixo. Exatamente. Se eu tenho hoje entrando 40 caras, 40 candidatos, né, eu não posso abrir aqui embaixo para sair mais. Eu tenho que manter o funil e aqui em cima, ao invés de entrar 40, entrar 80. Então, se eu aumento a amostragem, aumenta a possibilidade de sair mais gente com qualidade, entendeu? Essa deve ser a ideia, né? Afinal, não é um curso para cozinheiro, um curso para costureiro, é um curso para ser um mergulhador. Não tirando o mérito aí dos cozinheiros, né? Mas... Coitado do AR. A gente precisa do AR do cozinheiro, né? Precisamos de todo mundo, mas é outro tipo de curso, né? Mas não dá, entendeu? Não tem como, entendeu? Então, assim, não tem como você mudar a forma porque quer formar mais gente, entendeu? Infelizmente, isso aí não tem como fazer. E o gestor, ele entende isso, ele sabe, entendeu? Ele reclama, fala, né? O almirante lá na hora fala, não, mas é pouca gente, não sei o quê, temos que trabalhar isso. Mas a solução seria essa, na minha opinião, né? Entrar mais gente. Então, você pode manter o funil do jeito que está e pode manter o nível de excelência, né? Porque tem um nível de excelência, realmente, e para não ter que mexer nisso, sabe? Então... Eu tenho uma curiosidade de saber do Noel como foi a vida dele trabalhando no GSI. Acho que é uma curiosidade que para quem não sabe, o GSI é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Que período foi que tu esteve lá, Noel? Eu estive lá, eu cheguei lá, eu fui convidado para ir para lá, né? A gente, na história do GSI, nunca teve um mergulhador de combate lá. E aí surgiu essa oportunidade e eu fui para lá. O GSI é um lugar excepcional, né? Você tem a oportunidade de viver um outro momento ali, né? O operacional também.
só que de uma outra forma, né? Na segurança de uma autoridade, uma autoridade do país. O que as pessoas às vezes não entendem é que algumas pessoas me perguntavam, né? Pô, tá fazendo a segurança de fulano, né? Mas eu não gosto desse cara ou dessa cara, né? Uhum. O que as pessoas têm que entender é que você não faz aqui, na minha opinião, você não faz a segurança do Michel Temer, você não faz a segurança da Dilma Rousseff, você faz a segurança da instituição que ela representa. Exato. Isso é uma outra coisa, isso independe do seu norte político. Isso não tem nada a ver. Não importa seu norte político, você está fazendo a segurança da instituição. Ela representa uma instituição, ele representava uma instituição. Então, você não tem que fazer juízo de valor nenhum, não te cabe isso, né? Mas foi um período, para mim, de muito aprendizado, né? Então, a gente chega lá, você faz um curso que dura uns 3 meses, né? Que é o curso de Segurança Presidencial. Depois você convive num outro mundo, né? Que você tem gente você lida com senadores, governadores, deputados que visitam a autoridade ou que estão próximos à autoridade, o pessoal do MRE, né? Imprensa é uma coisa que você tem que lidar todo dia com a imprensa, né, cara? Quando você tem que ter essa habilidade de... E eu não tenho habilidade nenhuma, eu sou ruim com habilidade, sacou? Então, assim, eu tenho... Se o pessoal entrar no meu Instagram, lá vai ver, eu acabei de pintar um capacete agora, está escrito assim, de um lado, odeio gente, do outro, odeio alunos. Né? Assim, tem lá, estou usando ele, deu sensacional, o capacete ficou sensacional. Então, assim, cara, eu tenho cada vez mais dificuldade de lidar com gente, assim, sabe? É complicado. Mas eu acho que só complementando, é igual a continência, né? A continência militar, ela não é para pessoa, né? No caso, a proteção pessoal não é para... Exatamente. Não é para o posto. Acho que a melhor impessoal. É impessoal. É questão de pensar, por exemplo, do cirurgião no pronto-socorro. Chegar um cara baleado lá pela polícia, que é bandido, algemado, o cirurgião vai ter que empregar a mesma dedicação que ele vai empregar para o presidente da República ou para uma pessoa, digamos, de bem... que chegue lá. A segurança é isso aí, o cara tem que fazer o trabalho dele. Não tem norte, cara. E como que eram essas autoridades presidenciais brasileiras incríveis que a gente teve ao longo da história, assim? Como que era estar lá convivendo lado a lado com esses caras ali? São mundos diferentes, né, cara? Assim, você vive a vida daquela autoridade, a verdade é essa, né? E essa é a parte complexa, né? Então, assim, você às vezes... Uma vida muito corrida, né? Muito trabalho pelo Brasil ali, desempenho forte. Sei bem como é. Você aprende no curso, tem um protocolo para lidar com as coisas. E, na maioria das vezes, no nosso país, a autoridade ela não segue o protocolo. E você tem que acaba que você tem que se adaptar a isso, porque ela não segue o protocolo no Brasil, né? Isso, óbvio, é porque a gente é um país que as pessoas não têm mentalidade de segurança, né? As pessoas só pensam em segurança quando acontece alguma coisa com elas, quando elas são assaltadas, né? Sofrem algum tipo de abuso, aí a pessoa começa a se preocupar com segurança. Mas até então, a gente não se preocupa, a verdade é essa, a gente não tem essa mentalidade. Então, a gente não dá para esperar que o político tenha. Então, ele sempre acha que é um exagero, por exemplo, quando alguém se aproxima dele e eu entro na frente. Até porque é um país muito seguro, né? A gente não tem problema de falta de segurança pública aqui, então é tranquilo. Não, mas longe disso, né? Você deve estar falando da França. Não. A França realmente não tem segurança. Os Estados Unidos, exato. os países a Suíça sofre muito com isso também. A Suíça é um país... O Brasil, pô... A Suíça está prestes a acabar, né, cara, por falta de segurança. Então, assim... Mas não é o caso do Brasil. O Brasil é um país seguro, um país tranquilo. As pessoas são educadas. Taxa de homicídio baixíssima. Nenhum presidente nunca tomou uma facada. Não aconteceu aqui esse tipo de coisa. Então, é complicado, assim, quando alguém se aproximava da autoridade, que a gente entrava na frente, a autoridade não gostava. Ela achava um abuso, achava assim, sabe? Não, é um exagero. Né? Até o dia que acontecer alguma coisa efetivamente. Então, quando começar a acontecer, eu acho que eu não torço para isso, não é isso. Mas eu não acredito em mudança, eu não acredito que haja mudança sem que aconteça alguma coisa assim, desse nível, sabe? Para que a mentalidade mude, mentalidade com relação à segurança que eu estou falando, sabe? Assim, eu acredito que tem solução, só que eu tenho certeza que o remédio é amargo, né? Só que ninguém quer receitar, ninguém quer assinar a receita do remédio amargo, então... É assim que funciona. Então, você tem que se adaptar, né? Você aprende a fazer o certo,
Mas no dia a dia, tu tem que se adaptar ali quando tá lidando com a autoridade, entendeu? Naquelas entrevistas clássicas, tipo aquelas de estocar vento, aquelas aí, tu tava ali fazendo cara de paisagem atrás, ali na frente. Ali, Fidel não gosta, ele não gosta de polêmicas. Não, ele não curte. Eu tô... Tava ali, imagina o cara fazendo segurança que falou em estocar vento, falou em saudar mandioca, o cara que segurando pra não rir, né, cara? Cara, tu tem que fazer tipo o cara de olho balão, sacou? Então, assim... Tu escuta outras coisas. Assim, a ideia é quem tá ali na segurança, velho, não só isso, mas qualquer outra coisa, na verdade, tu tem que abstrair o que você está escutando, sabe? Porque se você está ali é porque você recebeu um voto de confiança, né? As pessoas confiam que você esteja ali. Então, não é para você... Eu passei um período fazendo a segurança do Sérgio Moro. Uhum. E quando ele estava no processo ali para a presidência da República, né? Até ele desistir lá do... Vocês também fazem o processo, a proteção dos presidenciáveis também? Isso foi agora. Ele me chamou para fazer a segurança dele. Ele te chamou para fazer a segurança... tá, entendi. Não foi pelo GSI, foi um pessoal ali. Pessoal. E o que acontece? E é natural, no primeiro momento assim, ele está com a reserva dele, mas depois de um tempo... Ele se sente à vontade de atender o telefone perto de você e começar a falar. Você que tem que ter o simancol, né, de ele atender o telefone. O carro parou, ele está atendendo o telefone, tu sai do carro. Pô. Tu tem a necessidade de ouvir aquela conversa? Você não tem necessidade de ouvir aquela conversa. Então, por que você vai ficar ali? Então, coisas que você não tem necessidade de estar junto ou de estar ouvindo, você tem que ter o simancol, tem que ter o discernimento, você pega e sai do carro. Tem o respeito também, né? É lógico, pela privacidade dos outros. Entendeu? Então, quando essa autoridade, ela percebe isso, ela percebe que você tem bom senso, ela percebe que você se preocupa com isso, ela passa a confiar mais em você, entendeu? Então, às vezes não dá. Às vezes o carro está em movimento, não tem como você abandonar o carro em movimento para ele falar. Então, você vai escutar algumas coisas, o que você tem que fazer? Abstrai, cara. Foca no teu trabalho, entendeu? Foca no que está acontecendo ao redor. Né? As pessoas acham que segurança pessoal tá na rua e tá sacando tua arma para atirar nos outros. É longe disso. Não precisar sacar a arma. Na verdade, o que acontece mais... Eu vim ao Rio para ministrar um treinamento de segurança pessoal aqui. Aí tinha um pessoal da Marinha, tinha um pessoal do Exército, tinha um pessoal civil, tinha um pessoal do Porto aqui do Rio de Janeiro. E eu comecei a aula... Aí eles perguntaram assim, quando é que a gente vai para o stand atirar? Eu falei, no último dia. Vai ser uma manhã. Pô, mas eles acharam que ia atirar todo dia. Eu falei, cara, o que menos um cara faz é atirar nos outros no meio da rua. Isso não é assim. Agora, se você está num restaurante com o seu VIP e ele engasgou, você faz o quê? Se o seu VIP, você está andando com ele e começou a sangrar pelo nariz, você faz o quê? Então, a maioria das vezes, você vai cuidar do VIP sem sacar sua arma. Você tem que saber essas coisas. Se você está acompanhando o carro do VIP, ele está lá no carro, você está no VIP com ele, tem um carro de escolta. Se o carro do VIP fura o pneu, faz o quê? Vai ficar no meio da rua esperando trocar o pneu? Você tem um plano B para isso? Então, é isso que as pessoas não entendem, sabe? A segurança pessoal é muito mais do que sacar a tua arma e conseguir atirar em 2 segundos e meio e dar 2 tiros. É muito mais que isso. Se você for fazer um estudo de caso, você vai ver que poucas vezes um segurança sacou a arma dele no meio da rua para atirar em alguém. Agora, o teu VIP tropeçar e dar de cara no chão, quebrar o braço. Você faz o quê? Chama o SAMU? Entendeu? Então, você tem que estar muito mais preocupado com as coisas do dia a dia, as coisas comuns do dia a dia, do que além de um sinistro desse, de alguém abordar para atirar nele e tal. Aí tem todo um protocolo. Você tem que estar ciente disso também. Mas o normal do dia a dia são coisas comuns, cara. O cara engasgar no almoço. O cara engasgar no almoço, tropeçar, quebrar o braço, enfim, essas coisas aí podem acontecer com qualquer um, não é uma pessoa atentando contra a outra. É ele ali, uma infelicidade, machucou. E beleza que tem que estar pronto para isso. Mas durante o seu trabalho fazendo segurança pessoal, ou particularmente, ou no próprio GSI, chegou alguma situação em que você teve que agir contra um atentado mesmo? Alguém tentando... Não, atentado não, mas... Ou a possibilidade de alguém chegar para... porque assim, as pessoas confundem, né? Um xingamento é um atentado, pô. Sim. Jogar um ovo podre é um atentado, entendeu? Então, assim, aconteceram algumas vezes assim da pessoa chegar mais exaltada e você tem que
a equipe, parte da equipe entra na frente, outra equipe tira o VIP daquela situação. Então, isso aconteceu mais de uma vez, né? Aquilo que aconteceu com a Cristina Kirchner lá na Argentina, lá que a pessoa ficou com a arma na cara dela ali. Aham. Como é que pode evitar que aquilo aconteça? Assim, tem algum protocolo já que você... O segurança tá olhando para fora e não para dentro, né? O que acontece às vezes é que o segurança, chega perto do Mickey. isso é comum. Se vocês olharem, né, a autoridade, ela atrai o olhar, inclusive do segurança. Então, quando ela começa a falar, se vocês prestarem atenção em volta dos seguranças que estão em volta, o certo é ele estar de costas para a autoridade dele, olhando a ameaça que se aproxima. Se você tem um segurança, a autoridade está falando, ele está olhando para ela... Virou plateia, né? Aí, pô, ele não está... vendo nada que acontece. A segurança tem que montar esse círculo de 360 graus. Entendeu? Então, ele precisa entender o que está acontecendo. E as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. Né? Só em questão de segundos ali, a ameaça chega e foi o que aconteceu. Se você olhar o tempo da ameaça e o tempo que levou a reação, né, você vê que o segurança não estava olhando para fora. Ele não estava atento ao que estava acontecendo. Então, na maioria das vezes, é isso. O segurança tem que estar olhando para fora e não para o interior, né, do círculo. Em geral, uma equipe de segurança é composta de quantas pessoas ali? O presidente também Então, no caso do GSI, é uma estrutura muito grande, né? Então, isso pode variar de acordo com o nível de risco da autoridade e do país que ele está, né? O presidente venezuelano, ele anda com um pelotão grande do lado de volta dele, né? Muita gente. Tem muita gente que ama ele, né? Ele é um cara querido, né? Ele é um cara que... Figura diplomática. ele é um cara de um carisma excepcional. Então, assim... Já que no Brasil esse número é menor, né? Mas é maior do que um VIP comum. Então, em média, também é um presidente. Em média são de 6 a 8 pessoas no aproximado ali, mais a estrutura em volta, né? Mas no aproximado mesmo ali, 6 pessoas. E o GSI, ele protege o presidente, o vice-presidente e protege ministros também ou não? A não ser que eles peçam. Mas o pode normal solicitar. é o presidente, a família dele, o vice e a família dele. Então, o filho do presidente vai sair para qualquer lugar, vai uma galera atrás dele. Depende, né? Se ele... Normalmente tem pelo menos ali uns 2 agentes no mínimo, não uma estrutura dessa, né? Sim. Com essa estrutura, não. Com essa estrutura, só ele. Né? Normalmente é ele com essa estrutura grande, a esposa ali com uma estrutura um pouquinho menor. Né? Depende da situação. E filhos, assim, uma estrutura menor também. Às vezes o cara não quer, né? Mas... O GSI está pronto para atender. É uma Se preocupação o filho, por exemplo, está em outro país, outra cidade, também recebe uma pessoa, uma equipe da... Recebe, vai. Qualquer lugar que ele vai, então tem sempre alguém com ele. Então. O filho do presidente. Pelo menos uma dupla, né? O mínimo. O mínimo é uma dupla. Entendi. Fazendo a segurança. Entendeu? E, em geral, essas grupos, esse time, ele é fixo ou rotativo? Por exemplo, você estava protegendo a Dilma uma época quando ele era presidente e nessa mesma época quando o Michel Temer era vice, você também protegia ele em algum determinado momento? Não, então era assim, é uma escala, né? Então, hoje eu estou com a presidente. Amanhã eu estou com o Michel Temer. No outro dia eu posso estar com a esposa dele, né? Ou com a mãe da presidente, que ela também fazia a segurança dela, que ela morava no palácio. Então era assim, era um aleatório. Né? Existe alguma limitação, tipo, por exemplo, sei lá, estou tentando imaginar aqui, porque eu não conheço, de fato, GSI é algo muito fora da realidade de qualquer um que não esteja lá, acredita. Por exemplo, chegou um momento em que o presidente ou a presidente foram para o escritório deles, aí o segurança fica do lado de fora, eles não entram. Exemplo, assim. Existe alguma limitação, assim, daqui ninguém passa, agora dá a privacidade para a pessoa ficar tranquila ali, sem ninguém incomodando. O gabinete... né, é dele. No gabinete, especificamente, é só ele. E para as reuniões, né? E a gente, do vice, por exemplo, lá no prédio, no gabinete do vice, que não é no mesmo prédio do gabinete do presidente, lá no Palácio do Planalto, ele entra para o gabinete e a gente mantém a segurança na porta do gabinete, revezando, né? Então, tem uma sala onde a equipe fica e o pessoal fica ali fazendo a segurança, fazendo o rodízio ali para fazer a segurança do corredor do gabinete dele. A mesma coisa acontece com o presidente. Então, ele entra para o gabinete
e fica um agente, né, revezando ali, a gente fica revezando o dia inteiro até a hora dele sair para o almoço, sair para voltar para o Palácio da Alvorada. Fica naquele turno ali, revezando durante todo o dia. O GSI geralmente é formado só por militares? São militares da Forças Armadas, né, das 3 forças, e eles admitem só de Brasília, né, militares da Polícia Militar, policial militar, policial civil e bombeiros, né, do DF. Talvez até para conhecer a cidade, né, conhecer bem ali. Assim, por conta de ser em Brasília, então eles têm esse link com a segurança pública do DF, né, então isso ajuda também muita coisa lá. Então, tem operadores ali, né, agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Bombeiro de Brasília, do DF. Legal. E fim de ano rolava um churrascão com o presidente, alguma coisa assim, ou era uma relação só profissional? Uma piscininha aquecida. Não tinha um lado humano ali. Tenho curiosidade de saber como é que são esses caras do dia a dia, né? Se tipo, a Dilma mesmo era carrancuda, se o Lula era um cara simpático, sorridente, como aparece... Se o Temer era aquele vampirão de sempre, né? Tipo... Tem curiosidade de saber dessa galera aí, né? Não que a gente queira ser amigo deles, né? Mas... Não, eles eram presidentes. Assim, é difícil, final. sabe, cara? Cada um à sua maneira, mas você não pode esperar que você está lidando no dia a dia com a maior autoridade do país que você vai ser amigo dele de ficar trocando ideia, entendeu? A cadeira também exige muito, não né? Vai, não tem como, sabe? Ele não tem o que conversar com você. E às vezes nem tempo também é rotina. Todo mundo deve querer conversar com ele o tempo todo ali. E assim, o que ele falaria contigo? Então, assim, às vezes era coisa do dia a dia ali. Estava acontecendo alguma coisa, aí ele pede um favor a você, né? Então, assim, o presidente Michel Temer, por exemplo, às vezes ele chegava e falava, eu precisava que chamasse não sei quem, falasse alguma coisa com alguém, não sei o quê. Ele está aí, está na área, não sei o quê. A gente agilizava ali para poder... Sim. Falava com as outras pessoas, os assessores ali, olha, ele está querendo falar com fulano, tal, não sei o quê. Mas era coisa desse tipo. Mas estabelecer um diálogo assim, não dá. Não tem, não sabe? O que ele vai conversar contigo? O cara está a nível estratégico, né, cara? Do país, assim. Então, não tem o que conversar. Não é que ele não queira conversar com segurança porque você é um segurança. É porque ele não tem o que conversar contigo, pô. Assim, não dá, pô. Vai falar de quê? Do futebol? Vai falar do Corinthians? Do Palmeirão? Não dá, né? Contar pra ele como é que era difícil lá o Grumec lá. Pô, presidente, sono, fome, molhado. Entendeu? Não dá, pô. Não dá pra falar. Pô, eu queria agora perguntar alguma coisa para desmistificar ou garantir a veracidade de alguns mitos que eu ouvi na Marinha sobre o Grumec. Certo. Vamos lá. Você não vai me complicar, não, né? Vamos lá. Quero saber se é verdade ou não. Eu ouvi muita história. Eu sei que o Grumec ele faz muita operação com submarino, né? Aham. O submarino é sorrateiro e tal, é um meio naval que é furtivo e pode chegar próximo de uma operação e ele solta libera o Grumec vai junto, libera e faz uma operação para... Enfim. E aí, para quem não sabe, o submarino, ele é bem pequeno, bem apertado. A primeira pergunta já vem assim, como é que vivia? Porque só a tripulação ela já ocupa 90% do submarino e não tem cama nem para toda a tripulação, né? Como é que é mais o Grumec lá? Quantas pessoas iam destacadas dentro do submarino? É uma equipe, né? 8 caras. Não tem acomodação, pô. É que são em torno de 40, 39, que entra no tupi, mais ou menos. Não tem acomodação. A gente dormia na sala de torpedos, entre os torpedos. Do lado até do porque torpedo. eventualmente seria ejetado mesmo. Se você entrar no Instagram lá, se você olhar, tem uma foto minha deitado no meio entre 2 torpedos. Pode olhar lá. Se tem um ataque dos faraós, vai junto. Primeiro mito, verídico. Verídico. Não é um mito, não. Não é um mito, é verdade. E eu ia perguntar se dormia no meio do torpedo. Agora vem o segundo. Já falando de torpedo, pra quem não sabe, né? Na proa do submarino é onde fica os tubos. Explica qual que é a parte que é a proa, cara. A parte da frente. Boa. A parte da frente do navio fica o tubo para disparo dos torpedos. E eles são uns tubos longos, assim, né? Então, ele falou que já dormia lá. Dormia dentro também, não? Não. Do lado. No chão. Não vamos arriscar tanto, né? Mas o pessoal falava, quando eu ia no submarino e tal, o pessoal falava assim, cara, os Grumec
a gente faz a operação, já vi a gente falar que faz a operação. Ele falava assim, nunca ninguém viu, é sempre alguém falou, né? Então, por isso que me disseram, me falaram que os Grumec, eles saem. Eu sei que eles saem do torreão, da parte de cima do submarino, que é uma parte específica para ser liberado e tal. Mas falaram que às vezes eles eram ejetados pelos tubos do torpedo. É verdade ou não? Mentira. Falaram que eles eram ejetados pelos Cara, não Tudo tem limite, como. né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu já falei pra tu, ó, as pessoas, elas criam uma coisa assim, né, por causa de Hollywood, né, cara? Então, assim, não é... Você ser lançado, por exemplo, do navio que tá mergulhado, tá? O lançamento é feito a 18 metros de profundidade. Cara, é uma faina, é um trabalho enorme que exige um adestramento grande da equipe que está saindo e do próprio navio, né? O navio tem que se manter naquela profundidade. O submarino, se ele parar o movimento, ele afunda, ele vai para baixo. Então, ele precisa do mínimo de movimento para se manter naquela cota, naquele nível. Tipo avião, 18 metros. Ele é tipo um avião. Ele tem flutuabilidade neutra. Pronto, é isso aí. Então, o que acontece? Ele tem que ter habilidade, né? Tem que ter técnica para manter o navio estabilizado ali, com uma velocidade mínima. Porque quando a gente vai lá para fora, se ele está em movimento nessa direção, vai ter uma corrente contrária provocada pelo próprio movimento dele. Então, assim, se você se soltar do navio, por exemplo, você vai embora, você perde o navio. Então, não é uma coisa simples, não é feito com o navio parado no fundo, é feito com ele em movimento, entendeu? No meio do oceano. Então, exige muita técnica, não é uma coisa simples, assim, igual aparece no filme, o cara tá lá num tubo de torpedo, depois tá num bote, você não sabe de onde saiu o bote, esse troço saiu da onde, esse bote, né? Então, assim, não funciona assim. Outra coisa é que o tubo de torpedo, não sei se você teve a oportunidade de ver, ele é liso e todo engraxado, assim. O equipamento que a gente usa de circuito fechado para infiltrar é com oxigênio puro 100%. Oxigênio não se dá com graxa. Nenhuma. Nem com nada. Nenhum derivado desse petróleo. Então, aí seria mais um motivo de eu não sair dele, entendeu? Então, assim, não tem como o cara me lançar do tubo de torpedo, entendeu? Sem contar a pressão também, que o lançamento seria ali. E eu vou para onde depois disso? É só porque o tubo, pensa que ele é um tubo assim, ele é fechado as duas comportas, daí ele tá vazio, porque o entendi. Fecha um, abre a outra e daí o cara ele inunda, o cara tá lá dentro, ele abre aquela outra comporta, o cara sai. Tem um filme, acho que é o filme Operação Lobo, que saiu há pouco tempo no Netflix, que o cara é ejetado ele sai do navio do tubo de torpedo. Não funciona, velho. É filme. E ele faz a operação. Ele é um grumec lá e tal. O americano, ele tem... Até onde eu sei, né? Isso pode ter mudado, pode ter até mais, mas eles têm submarinos que eram submarinos balísticos, com aqueles silos de mísseis, que eles foram retirados dos mísseis e passaram para os SEALs só para serem desenvolvidos para infiltração com os SEALs. É diferente, um silo daquele é enorme. Então, eles criaram um processo onde você pode sair do navio por aquele silo. E tem outras formas de sair, mas os navios são imensos, né? São diferentes dos nossos submarinos, assim. Então, não tem esse negócio de sair pelo tubo de torpedo, não. Não tem. Fake, então. Tem mais algum? Fake. Eu já ouvi falar que pulava do convés, do porta-aviões, assim, para alguma coisa. Do porta-aviões também, não. Sei lá. Do convô do navio, de uma fragata. Aí, tudo bem, pode ser. Já pularam do convés ali, do convô de uma fragata, por exemplo. Aí até rola, até dá. Mas acho que eu vou falar do convô tipo do São Paulo, assim, do NAI. Do NAI, não. Não tem essa história, não. Até porque se tu saltar do convô do NAI, o comandante vai te prender, velho, de um jeito que tu nunca mais vai se ajeitar na sua vida, entendeu? Tu tá colocando a carreira dele em risco, sacou? Não vai rolar. Já comentando aqui, né, o Grumec, ele faz muita missão assim em conjunto com a Marinha nos navios, né? Porque o Grumec é a Marinha, em conjunto, porque... Exato, Marinha é navio. Como é que é essas missões, assim, tá embarcado, destacado num navio, seja num navio aeródromo, seja num submarino, as missões, como é que é esse contato? Assim, faz às vezes a missão, às vezes faz também as Pirantex, as missões de coisas que você também faz. O contato com a tripulação? Contato com a tripulação, as missões, tudo mais. Cara, é sempre muito legal, porque a Marinha, vocês foram da Marinha, né, um tempo, né?
A Marinha tem aquela coisa da guerra de marinha, né? Que é um zoando o outro, aquelas brincadeiras lá. E é normal você chegar no navio, você sempre vai ter um operador ou outro que conhece alguém que foi da turma dele de sargento, foi da turma de especialização, né, tal. E a gente é sempre muito bem recebido, porque os caras, eles podem brincar, sacanear, fazer guerra, mas na hora que eles olham o navio parado no meio do oceano, sem referência nenhuma, a gente colocando material na água e desaparecendo no meio do breu, os caras, eles temem pela gente, sabe? Eles sabem que, meu irmão, esses caras são loucos, velho. Assim. É no meio do oceano, não tem nada, ninguém vê nada e a gente some na escuridão. Os caras falam assim, pô, os caras... Então, às vezes os caras, pô, vocês querem levar um melhorado aqui, Os caras vêm com as coisas, sabe, para dar pra gente lá. Pô, peguei esse negócio aqui lá na cozinha para vocês, tal, não sei o quê. Então, sempre tem isso, sabe? Eles passam o dia te sacaneando. Mac, por exemplo, que é o Mike Echo Charlie, aí os caras falam que é mundo encantado dos cornos. Então, os caras passam o dia te zoando, cara, entendeu? Cara, vocês pensam que são Rambo, não sei o quê. Mas quando a parada aperta... Aí tá chovendo, mar virado e tal, os caras vão lá, pô, vocês não querem levar nada, não sei o quê, porra, toma cuidado aí e tal. Há uma preocupação, entendeu? Zoou naval. Tem uma história que eu vivenciei, a gente foi para uma operação foi a primeira vez que a Marinha foi convidada para uma operação da OTAN, né, que a gente não faz parte da OTAN, e acontecia na região de Lisboa e tal, do Portugal ali, né? E o navio, era uma fragata, a Bozige, já estava lá, já tinha saído, já tinha uns 40 dias do Brasil. A gente foi de avião e chegou lá e embarcou no navio. O navio já estava 40 e poucos dias fora do Brasil. E, cara, quando a gente chegou no navio, na primeira semana que a gente ia operar, assim, no mar, né, com outras marinhas, França, Espanha e tal, e a gente estava lá para fazer a operação junto lá, né, com as outras marinhas ali, com as operações especiais dos outros navios, e começou essa guerra de marinha, né, que não sei o quê, Mac, mundo encantado dos cornos, o cara zoando. Aí, tinha um cara da minha equipe que estava meio puto, falei, não, cara, relaxa, deixa esse negócio para lá, tal, não sei o quê. Aí os caras zoando, fazendo guerra direto, né, cara. Aí botava papelzinho assim, né. Eu falei, cara, vocês são... Aí eu brincava com eles também, vocês são malucos, vocês estão há 45 dias fora, eu cheguei do Brasil ontem, velho. Então, assim, quem é que tá mais pra corno aí nessa história, né? Essas guerras de marinha. Faz guerra pro naval também? Aí teve uma hora que eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, já que eles estão passando da linha da bola, vamos zoar também. Aí eu falei para 2 operadores meus, vocês vão hoje, na hora do café da manhã, na hora do almoço, vocês vão sair na porrada no meio do rancho. Aí os caras, beleza. Aí tô almoçando aqui, de repente os 2 estamparam na porrada, velho. Se embolando, um dando soco no outro, segura a parta, tal, não sei o quê. Aí os caras vieram falar para mim, pô, que é isso, né, brother? Vocês não são MEC, é tudo fechado, tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, os caras são profissionais, a gente é fechamento, mas rola um papo aí que um pegou a mulher do outro, tal, não sei o quê. Aí os caras, de vez em quando, tem umas rusgas assim. Mas relaxa. Pesando a consciência dele. Tá controlado isso aí. Aí, os caras, caraca, velho. Aí os caras pararam de fazer essa guerra de corno com medo dos 2 caras. Agora, aí nego meio que baixou o perfil, low profile total, né? Aí, beleza. Aí, quando foi a gente ia fazer uma demonstração, né? Aí eu preparei uma 9mm assim, criei uma munição de festim para 9mm. Tirei o projetil, né? E aí eu falei, nós vamos dar um trote depois do jantar. Aí, beleza. Aí entreguei a arma para um deles e eles iam sair na porrada. Depois do jantar, a gente se reunia numa sala assim, para ver TV, filme e tal, trocar ideia, né? Numa coberta lá, que era a coberta da Sierra, eu acho, na Bozige. Aí estamos lá trocando ideia, eu estou sentado assim vendo o filme, eles chegaram, né? Aí um chegou e sentou, aí o outro chegou depois, aí sentou também. Beleza, o papo tá rolando. Aí me chega um cara, eu não combinei nada, velho. Aí o maluco chega, para aí, bando de corno, não sei o que e tal. Aí nego, pô, ele segura a onda, pô, os caras estão aí, não sei o quê. Aí o outro maluco falou assim, pô, pode deixar ele falar essa porra mesmo. Aí o cara levantou, velho. Aí começaram uma discussão. Fake. Aí o maluco deu um murro no outro. Caralho! Buf. Caramba. Aí o maluco foi no armário assim, ó, voltou com a 9 assim e atirou no cara. Sabe aquela labareda de fogo assim? Aí o maluco já botou a mão aqui e caiu pra trás, velho. Brother.
em menos de 10 minutos eu fui parar no pé do comandante do navio lá, por causa desse trote. Bora, velho. Nego chorando, desesperado, caralho, vai matar um cara, velho. Assim, o cara levantou, não, galera, é trote, pai, é só pilha, tô bem. Meu irmão, os malucos ficaram loucos, velho. Essa parada correu assim, que nem rastro de pólvora no navio, sacou? Todo mundo ficou sabendo rápido, foi batendo lá na Praça d'Armas. Foram punidos ou não? Não, aí o cara mandou me chamar, né, cara? Aí, os oficiais lá na Praça d'Armas, eu contei toda a história, desde o início, né, do mundo encantado dos cornos, sacou? Aquela parada toda, né? Aí o comandante ouvindo assim, sério, né, cara? E os oficiais assim, jogando pra caralho, né, velho? Teve um maluco, cara, que ele tentou sair correndo, aí um dos garotos lá da minha equipe segurou ele assim, não, calma aí, ele mijou nas calças, brother. Passando mal, sacou? Calma aí, maluco, com a 9, brother. Aí, assim, e essa parada correu a esquadra inteira. Hoje ainda tem gente que conta, vai aumentando um pouco, né? Aumenta, tal, não sei o quê. Mas vira e mexe, né? Eu conto essa história na esquadra lá até hoje, da Bozígio, lá do trote dos Mac na Bozígio. Mas a vida a bordo, assim, é muito legal. A gente é sempre muito bem recebido, sabe, assim, pelos caras. A galera tem admiração, zoa, brinca, mas eles admiram, assim, eles acham legal. Então a gente é bem recebido sempre, não tem problema não. Chegou, pô, alguma missão, assim, ou alguma fã, né, que você falou, pô, isso aí dá pra encarar não, é demais pra mim já. A gente tem muito... Depois de um tempo, se você chega novo lá, por isso que tem essa figura do supervisor, né? Eu já tive situações assim que eu falei, pô, tem tudo para dar ruim, né? Mas vamos fazer. E aí você olha pro teu lado assim, tu confia nos caras e tu vai, né? Mas já teve situação assim de tu olhar e falar, meu irmão, não vai dar, tá acima do limite, não tem como. Do humano ali. Vai dar ruim. Já teve, já. Da gente fala assim, não, vamos deixar pro dia seguinte. E aí fala para autoridade, fala para o almirante lá, fala, não dá. Aí, não, vamos deixar para o dia seguinte, então. Porque assim, tem que ter um limite, cara, sabe? Não dá. As pessoas confundem. Todo mundo tem limite. Eu não sou super-homem, eu falo isso direto. Então, a gente tem limitações lá. Tem coisas que não tem como você brigar. Você vai cair na água e vai perder. Não tem como brigar contra a natureza. Vai perder, pô. Não adianta. Você pode ser fisicamente um monstro, assim, bem preparado. Vai perder. Não adianta brigar, entendeu? Então... Tem situação que é melhor tu analisar assim, não, segura outro dia. Caramba. É o bom senso. E você comentou uma vez com a gente que você se treinou para ser sniper também, né? Como que é esse treinamento aí? O que é necessário para se tornar sniper? Eu pergunto sniper porque, pô, é o que mais passa nos filmes, né? Todo cara, o cara pica lá do exército, o cara top lá da marinha, e em algum momento ele pegou um sniper na mão e matou alguém a 3 km, entendeu? Então, o que é necessário, assim, para virar um sniper? Como é que é o processo? Hoje, já há alguns anos que a gente tem o curso do GRUMEC de sniper, né? Isso graças a... Acho que eu comentei na outra vez, há 2 caras assim que eram entusiastas, né? Um em uma praça, o Rochinha, que está agora até numa missão no exterior, merecida, um cara alto padrão, e o outro foi o comandante Elídio, que foi o último comandante do GRUMEC, né? O atual comandante agora é o Teixeira, que é um cara também bacana, um cara de gente boa. E esses caras, eles trabalharam até que a gente teve o nosso próprio curso, sabe? E o que eu acho que a diferença básica é que o sniper policial, por exemplo, ele é ostensivo, né? Ele não precisa se esconder. Se a gente está tendo uma treta qualquer assim, ou alguma situação, ele não precisa estar escondido para poder atuar. E, normalmente, o tiro é feito, quanto mais próximo, melhor para ele, entendeu? Não estou tirando o mérito do atirador de precisão da polícia, não é isso. Não tem necessidade de ser tão longe, né? O tiro deles, desculpa, tem uma diferença muito grande para um sniper de Forças Armadas, que é o que a gente chama de tiro de comprometimento. Né? Ele não basta atingir o alvo dele, ele tem que incapacitar o alvo dele, porque se o sequestrador ou o bandido qualquer tiver com uma arma na cabeça de alguém, ele não pode simplesmente atirar nessa pessoa, ele tem que incapacitar a pessoa, ao ponto dela não acionar mais o gatilho, entendeu? Então é um tiro difícil, que é um tiro de comprometimento, então não estou tirando o mérito disso, só estou falando que ele não precisa se esconder no meio do mato para fazer isso, entendeu? A diferença num prédio, ele vira herói, tipo. Não vira fugitivo. A diferença básica é essa. No caso do sniper militar, Forças Armadas, o que acontece é que esse cara, ele vai fazer o tiro e ele precisa fazer um tiro a longa distância, porque depois ele tem que ir embora. Senão ele vai ser pego, entendeu? Então, assim, ele não tem a preocupação de acertar no meio da cabeça, que ele tem que matar a pessoa, né? Que é acertar e ir embora, no caso. Entendeu? Vai eliminar o alvo lá, mas
ele precisa entender que ele tem que estar numa distância, ele tem que trabalhar de uma forma que ele consiga depois se evadir. E quando tu dispara, tu mostra muito a tua posição, eu acho, também. Porque os caras vão Pela ter uma direção noção... que a bala vem vai ter também, uma né? noção de onde está vindo o tiro e tal. Então, vai ter gente indo atrás de você. Então, existe todo um planejamento. Então, como é que você vai infiltrar? Como é que você vai chegar nesse lugar? Como é que você vai permanecer nesse lugar sem ser visto, sem fazer barulho? Tu não vai fazer fogo para se alimentar, entendeu? Então, assim, é complicado. E tu precisa se colocar de uma forma que realmente as pessoas não percebam que você está ali. Então, não basta... As pessoas acham que para ser um sniper das Forças Armadas, ou um caçador, como o Exército chama, basta saber atirar a longa distância. Não é isso. Existe uma série de outras coisas envolvidas, até você se tornar um especialista, sim. Se camuflar, por exemplo, é fundamental. Se você não tem essa capacidade de fazer uma leitura do ambiente e se colocar naquele ambiente de forma que você não seja visto, não atrapalhe a imagem, né? Que você consiga se misturar aquele ambiente, seja ele qual for, se é cerrado, se é selva amazônica, não interessa. Se o mato é baixo, é alto, você tem que se colocar numa situação que as pessoas olhem e não te enxerguem. Tá? Então, qual é uma distância assim de disparo comum, longa, comum, plausível, com um armamento ok? Os caras treinam para tiro ali para até 800 metros, né, cara? Mas você tem recordes aí de tiros que foram feitos a mais de 1 quilômetro. Tem aquele do filme lá, né? Aquele americano, é o recorde, aquele americano lá que acabou... Tem um filme dele, Sniper, acho que é. Sniper americano, né? Sniper americano. Não, mas o recorde não é dele, não. O recorde é de um canadense que atirou com Barrett, com ponto .50 no Afeganistão. Mas ele não deu um tiro só, né? Foram acho que uns 3 tiros até atingir o alvo dele, mas ainda assim... Qual é o recorde dele? Cara, eu acho que são... Eu não tenho agora... Eu não vou falar esse número para você agora não, porque realmente eu não lembro. Mas sei lá, mais de 2 km. Mais de 2. Imagina... Caramba, 2 km de distância longe, 2 cara. km tu não consegue nem enxergar nada. Assim, enxerga um pontinho. Um pontinho, nada, né? A gente pode botar no celular aí e ver. É o tiro mais longo do canadense. Aí deve ter uma ideia melhor do que eu falar besteira. Mas... você entende que é um conjunto da obra? Não basta só atirar. Eu tenho que entender algumas técnicas, por exemplo. Como é que eu vou chegar nesse lugar? Posso chegar por paraquedas? Então, o cara não basta ser atirador. Paraquedismo é uma forma de eu chegar? Tem que saber saltar. E às vezes tem que chegar muito mais longe ainda. E tem que saber saltar bem. Por terra depois. Eu tenho que sacar de comunicação? Eu tenho que sacar de comunicação. Eu tenho que me comunicar. Se o rádio der ruim, tem que conseguir resolver. Eu tenho que ser especialista em autoajuda. Se eu tenho um ferimento, um troço qualquer, eu tenho que saber como cuidar daquilo e sobreviver, entendeu? Então, sobreviver, caso eu tenha que fazer uma fuga, né? Virar fuga e evasão ali. E como é que eu faço isso? Então, não é simplesmente atirar. É um conjunto de coisas até que esse profissional esteja pronto. Todo mundo que está lá no Grumec aprende em algum momento a ser sniper? Ou não? Só algumas pessoas ali fazem um curso específico? Não. Você aprende a atirar muito bem, né? O Grumec, ele treina para ter uma qualidade de tiro muito boa, e tanto de pistola quanto de fuzil, mas não são todos que fazem o curso de sniper, não. Assim como não são todos que fazem desativador. Sim. É meio que habilidade ali e interesse também da pessoa, né? O cara, enquanto uma missão como sniper, o cara pode daqui a pouco ter que ir para a selva, por exemplo, tem que eliminar um traficante na Colômbia. O cara vai pro meio da selva, fica 5 dias no meio do mato, só na ração no cantil. No máximo matando uma galinha ali que passe até conseguir achar a hora, né? Então, essa é a diferença básica de um atirador Forças Armadas, né? Que ele tem que fazer o tiro dele, mas não pode ser capturado nem ser visto, e do sniper policial, que aí é um tiro que exige muito dele também, porque vai comprometer. Imagina o cara, ele é sniper, uma situação de refém, ele mata o refém. Entendeu? Então, assim, é um tiro complexo. Então, tem que... É um tiro de habilidade, que exige um controle emocional. Mas são complexidades diferentes, muitas vezes. A diferença é diferença, essa é a diferença, entendeu? Não é dizer que o cara aqui das Forças Armadas atira melhor do que o sniper policial, não tem nada a ver. Os dois são especialistas em tiro a longa distância. O tiro é muito diferente. O antes e o depois. O antes e depois, entendeu? É só por isso, um é ostensivo e o outro não. Mas, assim, exige cuidado dos dois. Última pergunta. Geralmente, o curso de sniper do MEC dura quanto tempo? Qual é o tempo de duração do curso ali, para formar? Cara, eu acho que hoje, entre teoria e a parte prática, uma parte prática a gente faz na Campos Novos, faz lá na Mãe, Resende,
eu acho que dá um mês ou talvez um pouco mais. Vai depender se às vezes não tem um meio, não sei o quê. Vamos ter que adiar esse adestramento aqui do curso, essa oficina do curso por conta disso ou daquilo, está faltando isso ou aquilo. Então pode durar de um mês e pouco. Legal. É porque é muito objetivo, né? E a gente não abre para outras forças, a gente só faz internamente. Então, assim, acaba sendo... não demora muito porque é muito específico, né? E os caras ficam voltados para isso, então não demora muito, não. Sim. Show? Quer perguntar mais alguma coisa? Momento, Fidel, momento. Não. Acho que a gente aprendeu aqui que até quando o paraquedas não abre, o treinamento é importante, né? Acho que foi o grande aprendizado de hoje, né? E confirmei mais uma vez que eu não sirvo para Grumec. Antes eu tinha um direcionamento, agora é a certeza. Se eu entrasse na Marinha, eu queria ir pro Grumec. Como eu não tenho mais idade para isso, né? Posso falar que pena, né, Fidel? Que pena, né? Pô, Marinha perdeu aí. O Grumec tá perdendo, né, cara? Um excelente Dá pra ver pelo shape assim que, pô, seria de fundamental importância. Seria um baita operador. Força de peso pro Grumec. Legal, show demais. Noel, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar algum contato seu aí? Se você quiser deixar pro pessoal, também, algum recado? Quer entrar na Marinha, quer ser Grumec. Eu acho que... Não seja um Grumec. Última pergunta antes disso. Você passou por tudo isso daí, cara. 25 anos como Grumec. Baita experiência, várias situações diferentes, situações muito difíceis, desafiadoras, outras situações que tenham te gerado muito conforto, foram fáceis, mas enfim, foi uma gama de experiências. No início do episódio do podcast, você contou as várias experiências ali, delineou sobre elas. Se você pudesse pegar toda essa experiência aí, mostrar esses 2 podcasts que você gravou com a gente aqui pro Noel de 25 anos atrás, que ainda estava 26, 27 anos atrás, estava pensando em cursar mergulhador de combate. E depois que ele visse isso tudo, visse tudo que você passou, tudo que você já passou, você acha que ele faria de novo o curso de grupamento? Nossa, assim, a pergunta é complicada porque, assim, eu tenho uma paixão pelo que eu faço, né? Pelo que eu fiz, né? Então, mesmo depois de... As pessoas falam para mim, quando é que você vai se aposentar, cara? Quando é que você vai parar, né? Eu brinco assim, quando eu ficar velho, eu tenho hoje 56 anos. E eu faço atividade física, continuo trabalhando, saltando e fazendo as coisas, né? Mas aí eu brinco que é quando eu ficar velho, ter tido essa oportunidade, ter conseguido fazer parte da escola, fazer parte da unidade lá, né? Tudo que eu sou hoje, eu sou respeitado, muito respeitado no Exército, na Força Aérea, sou muito conhecido nas polícias hoje, né? Na Polícia Federal, estou lá trabalhando no COT lá, que eu sou apaixonado pelo que eu faço lá, por estar junto dos garotos lá, que são os caras excepcionais. Mas tudo isso teve origem, tudo que eu sou hoje, o fato de vocês me convidarem para vir aqui, tudo isso começou em 1989, quando eu... 87, quando eu cursei mergulho, e em 89, quando eu cursei MEC, né? Então, a minha vida operacional começou lá. Então, todo esse reconhecimento que eu tenho hoje, as pessoas me chamarem para vir aqui conversar com vocês aqui, falar esse montão de besteira que eu falei, isso é porque eu vivi essa história lá. Então, eu não me arrependo de forma nenhuma, eu faria tudo de novo. Falar que vai passar por tudo de novo, às vezes eu sinto dor nas costas. Eu vi que ele titubeou um pouco ali. Ele deu uma pensada boa de responder. Não, mas é porque eu estava me concentrando para não me emocionar, de verdade. Não, eu vi. Porque, assim, é paixão mesmo pelo que você faz, sabe? Então... Deve passar um filme, né? Uma pergunta dessas, o cara... E assim, é foda você meio que se segurar, entendeu? Porque é muito gratificante e você não ganha... não tem retorno financeiro, não é isso. Não ganha nada mais para ser Grumec, né? Algumas missões, sim, né? Tipo, vai para o Haiti, por exemplo. Aí você vai receber em dólar. E aí a hora que Brasil você... da ONU, né? A hora que você recebe uma grana extra ali que você pode usar, né? Para melhorar a tua qualidade de vida, essas coisas todas, ter alguma coisa, conseguir comprar alguma coisa na sua vida. É isso. Você não trabalha de graça, não é isso, mas... Não tem uma recompensa, sabe assim? Sabe? Toda vez que você vai fazer uma operação, você vai ganhar X para fazer uma operação. Não é assim. E isso é uma coisa que eu não vou abandonar nunca, né? Eu sempre me coloquei pronto, assim, para... Se o Grumec acontecer alguma coisa, eles me chamarem, eles sabem que eu estou pronto, porque eu continuo mergulhando com o circuito fechado, porque o COT tem. Então, a Polícia Federal é uma das poucas unidades no país. Hoje, circuito fechado, mergulho tático, mergulho com circuito fechado, só tem a Marinha, que é o Grumec, o FE, Forças Especiais do Exército, e o COT da Polícia Federal. Então, assim, essas são as 3 unidades.
Aí lá nós temos equipamento, o que eu fiz? Peguei um equipamento, separei, ajeitei ele para mim. Aí quando os meninos mergulham, eu mergulho com eles, entendeu? Eu faço meu mergulho, então eu estou pronto. Então se o Grumec me chamar amanhã, eu tenho condição. Eu vou ser mais devagar do que os meninos novinhos lá, né? Vou naquele meu passeio de tartaruga, mas eu chego, entendeu? Então é o que eu recomendo para essa gurizada, velho, que assim, quer fazer concurso, entrar para marinha ou não, para qualquer outro segmento, cara, não transforma um obstáculo de 1 metro numa coisa de 5 metros de altura, sabe? O obstáculo é do tamanho que a gente quiser que ele seja. A ideia é estudar e treinar. Né? Qualquer um pode ser... Grumec. Qualquer um pode ser... Muito obrigado, viu? Qualquer um pode ser Grumec, sabe? Vou sair daqui e vou treinar já. E eu sou eternamente apaixonado pelo que eu vivi, e é isso que me proporcionou de novo, né? Tudo que eu sou hoje, na área do paraquedismo, nas coisas que eu faço, no trabalho que eu faço, o que fez isso acontecer, o que fez eu estar aqui hoje, tendo essa conversa com vocês, foi... Eu já deixo o meu agradecimento para vocês aqui, cara, foi muito legal. A gente agradece. Eu vim com uma ideia, mas eu cheguei aqui, é outra parada, é outra vibe. Eu tinha assistido o primeiro podcast que tu veio, achei sensacional, e hoje poder estar na mesa. Não, se vocês quiserem me chamar para outras conversas assim, eu venho amarradão, né? Não, porque tem história. E assim... Se for pro boteco, então, vocês vão ver que tem mais história ainda, sacou? Porque tem coisa que não dá pra gente falar aqui em público, né, cara? Assim, né? Não é nada de mirabolante, não. Que eu matei 100 pessoas. Esquece isso. Foram coisa do dia a dia. Foram 99. Ele comentou uma vez. Vocês viram na camisa, inclusive, da Grumec 095, cada um ali é uma pessoa que ele matou, entendeu? Não é isso não, esqueçam isso. Aí Mas assim, tomando cerveja, o papo flui melhor, né? Então a gente vai conversar mais. E eu queria agradecer vocês, viu? Foi muito legal, foi uma experiência sensacional. É muito bom falar de uma atividade que eu sou apaixonado até hoje. Eu não vou deixar... Eu falo que... Os caras perguntam qual é a minha religião, eu falo, minha religião é mergulho de combate. Entendeu? Então, assim, é o que eu acredito, é o que eu acho que é importante, que me ajudou, que me norteou, sabe? A Marinha é uma instituição... Eu não falo nada de mal da Marinha. Tudo que eu consegui, como qualquer outra instituição tem problema, como qualquer outro lugar, tem dificuldades e tudo, como qualquer outro lugar tem, mas eu devo o que eu tenho, o que eu consegui a essa instituição, né? E, em especial o Grumec lá. Eu costumo falar que vocês nunca vão me ver malhando o Grumec. O Grumec tem problema igual toda unidade tem. Mas vocês nunca vão me ver malhando o Grumec. Eu tenho um grande amigo, o cara que me derrubou do paraquedas, o Eugênio, meu grande irmão, ele falava o seguinte, e eu uso isso de sempre: corintiano não malha corintiano para palmeirense. Beleza? Então, eu não falo mal do Grumec para quem não é MEC. Se eu estiver numa conversa de mergulhadores de combate, eu sei que a unidade tem problemas, eu vou comentar com eles os problemas, entendeu? Então, essa fidelidade, sabe? As pessoas, às vezes, falta isso, entendeu? As pessoas saem comentando coisas da própria instituição, falando mal da instituição, para quem nem pertence à instituição, isso não resolve, né? Eu tenho um amor incondicional pela minha unidade e tenho um maior respeito pela Marinha, né, por tudo que ela me proporcionou. Eu tenho contato, que eles quiserem saber mais coisas, né? É um Instagram bem simples, está escrito Magro095 e tem um tubarãozão lá, que é o símbolo do Grumec. Para quem quiser, pode chegar lá, fazer pergunta e a gente vai trocar ideia ao longo do tempo. Hein? Boa. Só não enche muito o saco do Noel lá, porque você pode virar o 096, tá? Pô, para com isso, velho. Cara, eu mato as pessoas, mas é de rir, velho. Legal, Noel. Prazer, cara. Foi muito legal conversar contigo. Obrigado por ter vindo. Pô, valeu. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Galera, esse foi mais um 01Cast. Se você não gostou desse episódio, você é um palhaço. Já não precisa nem seguir a gente mais. Vai ser o 096. Agora, se prepare para ser o 096. Agora, se você gostou, se inscreve aí no nosso canal. Manda um alô lá pro Noel. Segue a gente nas redes sociais também, @concurseiro01_oficial. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Pode comentar aqui o que você gostou do episódio. Se o Noel nos der o prazer aí de conversar com a gente mais uma vez, a gente pergunta e comenta com ele o que vocês comentaram aqui. Compartilha esse podcast com algum amigo aí, principalmente se tiver algum amigo aí que pretende prestar, seja o QCCA, que pode eventualmente virar Grumec, seja entrar para o Colégio Naval, seja entrar para a Escola Naval, seja prestar... Polícia Federal, seja poder prestar para, enfim, qualquer área ali da Marinha que ele possa entrar para a Armada e eventualmente
poder cursar o Grumec, manda pra ele aí que ele vai ter muita informação legal. É isso, né? Segue nas redes sociais. Mandei. Não, pô. @concurseiro01. Falei, pô. @concurseiro01. Falei. Tá, já tá doido. Fidel, foi muito bom ter você aqui de novo, cara. Sempre é um prazer. Foi um prazer. Quer deixar suas redes sociais? @professor Fidel, e vocês também me encontram no @concurseiro01 É isso. oficial. Pode mandar mensagem pro Fidel, não tem risco de virar o 096 lá. Galerinha, Lá é mais tranquilo. até o próximo 01cast. Valeu!